Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e eu estou me tremendo inteira. Gente, pra fins de contexto, no ano passado eu me mudei da casa da minha mãe. E aí, eu tenho algumas editoras que me mandam coisas. E algumas não atualizaram o meu endereço novo. E aí, a minha mãe recebe coisas lá e me entrega. E aí, agora eu peguei uma leva de coisas com a minha mãe e... Gente, eu não tava esperando. Pra quem não sabe, se você é novo aqui no canal, este homem, Vinícius Grossos, é um dos meus autores nacionais favoritos. É o autor do meu livro favorito. E eu tô à beira de uma síncope, porque o novo lançamento dele está nas minhas mãos. Eu já tinha comprado na pré-venda, mas a editora me enviou e eu tô em surto. Meu Deus, eu vou chorar. Tô completamente insana. Veio marcador belíssimo, pôster belíssimo. E veio também um lápis, daqueles que você escreve e aí você planta, ó, vem com semente. Lindo. Eu amo lápis, eu amo ganhar lápis. Gente, este era pra ser um vlog que eu nem tava sabendo se eu ia fazer, porque eu estou lendo Torturado, porque eu provavelmente vou assistir a peça no final dessa semana. Só que eu não li o livro ainda, então estou lendo. Comecei ele ontem, logo depois que eu terminei Uma Vida e Tanto, eu fui almoçar e aí... Saúde. Eu fui almoçar e aí eu comecei a ler Torturado, mas eu ainda tô no capítulo 6, que é na página 36. E também estou escutando o audiolivro pelo Esquilo. E eu não tava sabendo se eu ia fazer mesmo esse vlog, porque Torturado não me parece um livro de vlog. Eu ia provavelmente ler e no final de semana gravar uma resenha dele. Só que agora... eu não tenho como seguir a minha vida com este livro estando aqui e fingindo que nada tá acontecendo. Então, infelizmente, eu vou ter que ler 2 livros ao mesmo tempo. E aí teremos um vlog de leituras aqui neste canal. Vem, minha filha, sobe, criança. Mas não come o microfone não, por favor. Então, sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livraneios. E essa semana, aparentemente, um especial de literatura nacional. Amaram? Bom, agora são 7 horas, já terminei de trabalhar, já lavei minha louça e estou prestes a ir ler Reencontros. Eu li só o comecinho da primeira página e a carta do leitor, que eu já quase chorei, mas eu tava escutando o audiolivro de Torturado enquanto eu lavava a louça. Eu cheguei no capítulo 10 da primeira parte, que é na página 55, e assim, por que eu falei que Torturado é um livro que, na minha opinião, não é um livro de vlog? Porque não tem muita coisa pra eu comentar até o momento e já se passaram 55 páginas. O que eu posso dizer pra vocês, mais do que eu sabia 55 páginas atrás. O livro, ele conta pra gente a história dessas duas irmãs, que quando elas são crianças, elas acabam mexendo ali nas coisas da avó delas, encontrando uma faca. E sabe-se lá Deus por quê? Elas acham muito inteligente botar esta faca na boca, e esta faca é super afiada. Acaba que, por ser muito afiada, a faca acaba cortando a língua das duas. Só que uma delas, ela só tem um corte ali, tranquilo, né, na medida do possível, e a outra acaba perdendo a língua de fato. A gente não sabe qual das duas perdeu a língua, mas a gente vai vendo então a relação delas a partir desse episódio se estreitar. Porque uma meio que vira a voz da outra e tudo mais, elas começam a se comunicar ali, criando uma linguagem própria de sinais e tudo mais. Elas moram ali numa fazenda, não vão pra escola e tudo, pelo que eu entendi, né? E tudo mais. Tem uma vida ali simples, ao mesmo tempo que o pai delas, além de trabalhar na fazenda, ele também é tipo um... Então, não entendi muito bem o que ele é, né? Se ele é tipo um pai de santo, um líder espiritual, um curandeiro, alguma coisa assim, mas é alguma coisa assim. Então, tem toda essa questão da religiosidade ali. Então tá bom, Oliver. Permeando a casa e tudo mais, e a história. E, por enquanto, é isso. Não tem muito o que falar.
Já Reencontros, eu mal comecei, mas eu já sei a sinopse. Porque, né, lançamento e tal, enfim. Ele é super curtinho também, os dois são curtinhos, por isso que eu tô na expectativa de que eu vou conseguir ler os dois essa semana, ainda mais com o audiolivro de Torturado. Torturado tem mais páginas ainda do que Reencontros, ele tem 264 e Reencontros tem 233. E esse livro aqui é um livro contemporâneo, de romance LGBT, e vai trazer pra gente a história do Henrique e o Benedito. O Henrique é nosso narrador, e o Benedito é o ex dele, tá? Que está prestes a se casar e envia o convite pro Henrique. O casamento vai ser na cidade natal deles, onde na adolescência eles viveram ali um super romance que acabou acabando. E o Henrique, inclusive, na primeira página, ele já culpa, né, a sociedade opressora e homofóbica, né, enfim, que não pode ver dois garotos se amando e, né, destrói isso só porque eles são dois garotos. Só que aí, né, a sinopse do livro o Henrique é convidado para esse casamento, ele vai para esse casamento, por mais que ele perceba que ele, né, ao receber o convite, que ele ainda sente coisas pelo noivo, né, o noivo do casamento, não o noivo dele, e no caminho, ele vai acabar tendo que pegar uma carona com o ex, alguma coisa assim. E aí eles, né, indo pro casamento, eles vão viver ali, reviver coisas e não faço ideia, vamos descobrir juntos. Mas esse é o rolê, é isso que tá rolando aqui no momento. Vai acontecer um acidente, eles vão acabar se encontrando ali na estrada e vão fazer esse caminho juntos. Me identifiquei com o protagonista do livro porque ele fala que começou a usar óculos para leitura porque ele desenvolveu astigmatismo. Nossa, essa luz tá uma merda porque eu tô lendo com o abajur no colo, porque a luz do meu quarto é inteligente e o aplicativo tá no celular do Matheus. E aí o Matheus deixou a luz uma bosta de baixa e aí eu não consigo enxergar, e aí eu não consigo ler, e aí eu tô com o abajur no colo, porque a luz tá uma merda. Não, mas isso aqui foi transcendental, ok? O Itamar Vieira Júnior trouxe uma nova modalidade de machismo aqui no livro, que é o machismo contra a entidade. O pai das protagonistas, que é pai de santo, com preconceito, com roupa de entidade de mulher. Tipo, não quer usar saia e bravinho, porque tipo, tem que usar saia, entidade mulher, receber entidade mulher. Mona! O prefeito tomou uma cobrada da entidade. Eu amei. Eu estou aqui pleníssima escutando o audiolivro enquanto eu faço outras coisas e tô esquecendo de vir atualizar vocês. Já cheguei na página 178 do livro, já aconteceu 1 milhão de coisas. Até porque o livro tem 262 páginas, ou seja, falta menos de 90 páginas para eu terminar. Mas enfim, né? Vamos lá, algumas coisas. Primeira coisa que eu queria comentar. O livro, primeiro, ele é do gênero realismo mágico, o que significa que é o que as pessoas chamariam de história sem plot. Que é tipo, tem ali a premissa dele, óbvio, mas a coisa, a magia do livro está no cotidiano dessas pessoas, né? Na realidade que essas pessoas vivem. A gente tem aqui como foco a história dessas duas irmãs. E, como eu falei, a gente até certo ponto do livro não sabe quem das duas perdeu a língua. Em determinado momento a gente acaba tendo que descobrir porque elas vão se separar e aí a gente precisa saber. Inclusive eu errei com a irmã que tinha perdido a língua. Eu achei que eu sabia qual era e errei. Inclusive a partir dessa separação das duas irmãs, a gente vê também abordar a questão de bastante feminismo, assim, mas através de uma relação super abusiva que acaba acontecendo com uma das irmãs. E assim, é muito interessante porque ele também acaba refletindo sobre como existem relações que são violentas sem que haja, de fato, a violência física. Então ele aborda que tem a violência física em outra situação, mas a gente acompanha de perto essa relação dessa irmã
que não tem violência física, mas ainda assim é uma relação extremamente violenta, extremamente abusiva, e a gente vê também como ela se constrói. E também a gente vê aqui toda uma questão que está sendo construída, nesse momento principalmente está se falando bastante sobre isso, que é a questão da relação praticamente escrava que essas pessoas vivem. Por quê? Porque eles são trabalhadores da fazenda, e eles moram nessa fazenda onde eles trabalham, meio que para manter aquele lugar ali, porque os donos de fato não moram naquele lugar, mas eles exploram tudo que aquelas pessoas produzem. E então é meio que sobre isso, sobre essa relação exploratória de trabalho e tudo mais. E aí agora tá se falando até refletindo sobre como isso vem desde lá de trás, quando os portugueses chegaram no Brasil e roubaram as terras dos indígenas, e depois vieram os negros da África, que foram trazidos para cá, escravizados e tudo mais. Tanto que aqui, na orelha do livro, ele fala sobre a representação dos descendentes de escravizados africanos, para os quais a abolição significou muito pouco, visto que ainda sobrevivem em situação análoga à escravidão. E isso está sendo abordado aqui nesse momento do livro. Eu confesso que eu não estou curtindo tanto. Se não fosse o audiolivro, tipo assim, não é que tá ruim, mas se eu estivesse lendo com meus olhinhos, sem ser pelo audiolivro, não ia estar fácil. Eu não ia terminar tão rápido, obviamente, né? É porque eu tô fazendo outras coisas e tô ouvindo o audiolivro ao mesmo tempo. Então, aí eu consigo terminar mais rápido. Mas muito porque, não é que o livro é denso, mas a narrativa dele pra mim é meio estranha e também não tá tão interessante assim, a ponto de você falar, tipo, nossa, quero muito ler e tal. Não é ruim, tá sendo bem trabalhado e tudo mais, mas eu não tô curtindo. E olha que eu já li outros livros desse gênero, que eu gostei muito. Mais recentemente foi o Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos. Eu sempre confundo o nome desse livro, mas é o livro de estreia do Patrick Torres, que é maravilhoso. Eu li, tipo, em um dia, e ele também é curtinho, assim, e é perfeito. Inclusive, se vocês ainda não leram, leiam. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, porque vocês têm a obrigação de ir lá e ler. Se eu não me engano, ele tá no Kindle Unlimited também. É perfeito, sério. Inclusive, o novo livro do Patrick já está em pré-venda e, obviamente, eu já reservei, porque é maravilhosa, a escrita dele é perfeita. Enfim, e aí não tá me cativando tanto quanto eu imaginei. É aquele livro que você lê e sabe que é bom, mas tá bom. O processo não tá sendo tipo, uau, pra mim. Vamos ver, né? Porque todo mundo ama, idolatra e fala, tipo, né, que é transformador esse livro. E vamos ver, né? Eu acho que eu sou a última pessoa no mundo que está lendo, animada pra ver o que vem aí. Eu gostei da explicação do nome do livro. Eu gosto quando aparece ali o nome sutilmente. E eu gostei da justificativa e tudo mais. Mas enfim, tô curtindo. Tirando essa questão de, tipo, tô curtindo, mas e aí? Então eu quero ver onde a gente vai chegar. Foi no lavar a louça aqui, tava guardando minha louça. E do nada o livro virou o quê? O Revolução dos Bichos, né? Um manifesto comunista. Gente, direito dos trabalhadores. Virou revolução, jogos vorazes, entendeu? É sobre isso. Bom dia a vocês. Hoje é quarta-feira, dia 18. Amanhã é quinta-feira, feriado, né? Corpus Christi, dia 19. E eu cheguei na última parte de Torto Arado. Eu acabei não lendo mais nada ontem, né? Eu fiquei escutando o audiolivro durante o dia, enquanto fazia minhas coisas. Depois eu fiquei escutando o audiolivro enquanto eu lavava a louça. E aí cheguei nessa parte e parei. Não li mais nada, nem peguei reencontros. Provavelmente hoje eu termino Torto Arado e aí eu volto e foco em reencontros. A minha amiga Priscila falou que essa última parte é a melhor, que o final é tipo tiro, porrada e bomba. E assim, a primeira parte é bem legal. A segunda parte, eu diria que tem duas partes dentro da segunda parte. Tem a parte que eu falei que é bem legal, que a gente vai acompanhar uma das irmãs, que aí ela acaba se envolvendo num relacionamento tóxico e tudo mais. Essa parte é bem interessante. Até que a outra irmã volta, e aí inicia-se basicamente uma revolução. E eu não acho ruim, né? Obviamente. Estou do lado dos trabalhadores, mas eu achei que ficou muito carinha de palestra, de livro de história, não sei. E aí, não gostei muito. Só que aí finalizou de um jeito, tipo, meu Deus.
Então vamos ver o que vai acontecer no final. Eu confesso que eu tenho um problema com livros que, tipo, começa bom, fica ruim no meio e aí termina muito bom. Porque eu acho que é enganação, entendeu? Eu acho que tá querendo enganar o cliente. Pra mim, finais que são muito bons em livros não tão bons é um problema pra mim. Mas vamos ver como é que vai ser, porque essa parte que eu não gostei, ela é tipo uma meiuca, assim. Não é também, ai, metade do livro é ruim. Enfim, vamos ver o que vai ser. Faltam 59 páginas para eu terminar. Então, veremos, né? Ah, e adivinha, eu não vou assistir a peça, porque eu não consegui comprar ingresso. Tipo, eu entrei 5 em ponto no bagulho, não tinha nem atualizado pra ver os ingressos ainda. Não tinha aberto, eu tive que dar F5 na página. E aí, já entrei na fila, tipo, com 80 pessoas na minha frente. 80 só? Sei lá, eu entrei na fila em 3 dias e cada dia eu tava mais longe, obviamente. E não consegui comprar nenhum dia. Aí agora tá marcando como se tivesse ainda 3 dias disponíveis, só que 2 desses dias eu não posso. Um deles é meu aniversário, inclusive, que é dia 3 de julho. Eu quero parabéns. E o outro eu posso, que é um domingo, ainda fui olhar e entrei lá e tá 500 pessoas na fila. Aí eu não sei se isso é bug ou se realmente, tipo, o dia tava aberto ou abriram, sei lá. E tá lá 500 pessoas na fila. Ou seja, eu estou lendo o livro à toa. Ai, brincadeira. Estou na página 219 e temos a nossa Katniss Everdeen. Eu estou gostando bastante dessa parte, realmente, porque ela tem essa pegada de rebelião, digamos assim, como eu falei, né? Tem toda essa questão dos trabalhadores dessas fazendas se dando conta de que eles têm direitos àquele lugar, aqueles lugares onde eles vivem, de fato. Depois do acontecimento que termina a parte 2, que, né, é sempre assim, sempre tem que ter, assim, essa coisa, esse mal necessário para de fato acender ali a chama da revolução. E aí tá falando também sobre, né, como eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso ontem, né, sobre essa herança da escravidão, que basicamente, tipo assim, não pode mais ter escravo, mas vocês não são escravos, vocês são trabalhadores, vocês só não recebem nada, mas vocês podem viver aqui, olha como eu sou bonzinho, mas não é sua casa, tá? É minha terra, é minha propriedade, você vai viver numa casa precária, porque também não pode ter uma casa de qualidade igual a minha. E aí você tem que plantar e cuidar de tudo, só que é tudo meu. Inclusive a sua plantação eu vou querer parte, porque, né? Obviamente eu tenho direito sobre isso. E quando eu bem entender, eu vou estalar os dedos e se eu quiser você vai embora, né? Eu mudo e desmudo, eu mando e desmando. E é isso, tá? E aí eles estão nesse momento de perceber que não tá certo e que as coisas não são bem assim, né? E é engraçado, porque tem essa questão de, tipo assim, beleza. Ai, nossa, proibiram a escravidão e acham que, tipo, problema resolvido. Gente, até hoje, estamos em 2025. Tipo, eventos, por exemplo, Lollapalooza da vida, até hoje tem denúncia de trabalho análogo à escravidão, sabe? Não é uma coisa tão distante da gente, sabe? Tem noção disso? Enfim. E aí, esse aqui é um exemplo, né, muito claro disso, de como isso acontece. E como a lei não chega para todas as pessoas, sabe? Essas pessoas, elas não têm nem escolaridade para começar. Eu não vou me submeter a isso. Aí você passa fome, porque você não tem onde morar, você não tem com o que mais trabalhar, sabe? Né, Sabrina? Revoltante, de fato. Inclusive, ele trouxe aqui uma realidade também muito atual, que é a questão da polícia. E de como, por exemplo, agem nas periferias. De chegar atirando e falar, ai não, foi um conflito, ai não, era uma operação de drogas, apreensão de baseados, sabe assim? Ai, Tamar Vieira Júnior, você pode entrar na minha casa e bater. Não, mentira, não bate em ninguém, não, por favor. Mas você está autorizado a entrar na minha casa. Eu faço um café se quiser.
terminei Torto Arado. E, assim, eu gostei bastante. Bem menos do que eu esperava. Eu esperava que fosse amar e ficar surtada, não sei o quê. O final, a parte final realmente é bem boa. Eu gostei como tudo se conecta, todas essas pessoas, e eu já tinha gostado também, inclusive, na parte anterior, como a gente tem bastante a questão da comunidade desse povo aqui. E é bastante interessante ver como isso vai crescendo e tudo mais. A luta deles também. Eu gostei muito do que acontece nessa última parte. E eu gostei, como eu tava falando, como tudo se conecta. Porque chegou a certo ponto que eu falei, tá, mas qual foi a do começo, tipo, das meninas cortar a língua e tudo mais? Porque quando eu comecei a ler, e fala, né, até no livro que elas iam ficar conectadas pra sempre, não sei o quê, eu achei que elas fossem ficar juntas o tempo todo. E elas não ficam. E eu gostei delas não terem ficado também, porque deu pra ter um vislumbre melhor das duas. Mas ao mesmo tempo eu fiquei me perguntando, né, tipo, tá, mas qual foi o ponto exatamente? E aí tudo se conecta e foi muito interessante, muito legal. Só que como eu falei, né, não foi... Eu não fiquei tão impressionada, assim, e tal, mas é um livro realmente muito bom. Pra mim, é com certeza um novo clássico, assim. O Itamar Vieira Júnior sabia o que ele estava fazendo quando escreveu esse daqui. Confesso que eu achei o final imediato, assim, um pouco morno. Nos últimos capítulos, meio tipo, ah, tá bom, vai logo. Mas o livro, no geral, é muito bom, vale sim a pena a leitura. Como eu falei, se não fosse o audiolivro, provavelmente eu teria demorado um pouco mais. Mas é bem interessante a forma como, em alguns momentos, a narrativa ela é muito bonita. Tem algumas metáforas, digamos assim, figuras de linguagem e tal, coisas bem interessantes que eu gostei bastante. E, como eu falei, né, discussões muito pertinentes, muito relevantes, muito atuais. Não fica claro aqui na história em que momento que está acontecendo. Eu dei uma jogada no Google e apareceu que seria ali, né, não tem um período específico, mas que seria entre as décadas de 60 e 80, mais ou menos. Mas é extremamente pertinente, como eu falei, as discussões que são abertas aqui. Além desse tema desses trabalhadores que estão vivendo ali uma escravidão pós-escravidão, digamos assim. Tem todos esses outros temas que eu falei, tem a questão da comunidade desse povo, tem a questão das relações entre homens e mulheres, né, casamento e tudo mais, e tem ali uma vibe Jogos Vorazes. Eu confesso que eu não estava esperando quando eu comecei a ler e tal, eu não sabia nada sobre o livro, só sabia que era muito bom e eu precisava ler. Então, tô feliz que eu li, e no geral eu gostei, sim. Vou fechar ele com 4 estrelas, só realmente porque eu não sinto 5 estrelas, mas ele é um livro excelente, de fato, assim, eu reconheço a qualidade dele, mas eu não sou crítica literária, então eu avalio também pelos meus sentimentos e não sei o que, enfim. Então, é isso. Primeira leitura do vlog finalizada, aí eu vou voltar do almoço agora, né, e voltar a trabalhar, e aí mais tarde eu vou retomar a leitura de Reencontros. Tô animada. Bom, gente, para ambientar vocês sobre Reencontro, contextualizar o que tá acontecendo, eu cheguei no capítulo 4, li só um capítulo agora, né? Agora são 5 para 7 da noite, tomei banho, lavei meu cabelo, lavei minha louça, comi uma pipoquinha e agora estou lendo. E li só um capítulo. Mas eu não tinha comentado com vocês sobre o que aconteceu nos 2 primeiros capítulos. O livro, ele já começa com o protagonista indo pro casamento, né, indo pro casamento não, né, indo pra cidade onde vai acontecer o casamento do ex dele. Os dois são protagonistas, né, mas eu estou me referindo ao Henrique, e o ex é o Benedito. E aí ele tá super tenso e tudo mais, ele
fingiu pros amigos que ele ia pra um compromisso de família e que não poderia perder e tudo mais, sendo que ele realmente queria mesmo e ia pro casamento. E aí acaba acontecendo o acidente que eu mencionei no trânsito e o outro envolvido, né, sem ser o carro onde o Henrique está, é o Benedito. E aí ele acaba falando, não, eu te levo e tal, pra onde você tá indo, vamos, e obriga, basicamente, ele a ir junto. E aí acaba o segundo capítulo. E o terceiro capítulo é narrado pelo Benedito. Sim, a narrativa é compartilhada, só que por enquanto a narrativa do Benedito acontece no passado e mostrou pra gente o dia, enfim, que eles se conheceram e que começou essa amizade deles. E eu achei muito fofo. O Benedito, ele se descreve ali como uma criança solitária, porque os pais são bastante ocupados ou simplesmente não querem saber dele e tudo mais. Ele brinca muito sozinho e ele não quer mais isso. E aí a mãe do Henrique acaba indo trabalhar na casa, porque aparentemente eles têm muito dinheiro, acaba indo trabalhar na casa deles como cozinheira. E no primeiro dia ela leva o Henrique junto. E é aí que começa essa amizade e é muito fofinho. E eu fiquei muito mexida. Enquanto isso, no capítulo anterior e no anterior também, o Henrique vai contando um pouquinho pra gente sobre a vida dele e tudo mais. E basicamente ele trabalha num call center, mas tem o sonho de ser comediante. E aí, inclusive, ele vai escrevendo piadas horríveis, né, durante a narrativa e tal. E ele também tá ali em torno dos seus 28 anos, se eu não me engano. E ele está ali na crise dos 30, né? De, tipo assim, eu não realizei nada, eu sou um fracasso, etc. Me identifiquei um pouco, eu sou um pouco mais nova, mas é a sensação mesmo, tipo assim, não estou realizando nada, e pipipi, popopó, enfim. E esse é o pé que estamos agora. Eu tô bem curiosa, o livro é bem curtinho, então eu quero ver como é que tudo isso vai rolar, vai se desenvolver e tudo mais, e pra que rumo que a história vai levar. Esse livro é simplesmente viciante, eu não consigo parar de ler. Eu estou literalmente na página 92 agora. Eu estou no capítulo 14 e assim, não dá vontade de parar de ler, porque é muito levinho, tá fluindo super, e não tem grandes acontecimentos acontecendo. Só, tipo, como eu falei, está intercalando o presente e o passado. O presente no ponto de vista do Henrique, o passado no ponto de vista do Benedito. O passado é muito fofo, e o presente, a gente quer saber o que aconteceu no passado, e o que vai acontecer no presente, e aí a gente fica lendo. E eu estou muito animada, querendo saber o que vai acontecer, querendo saber o que aconteceu, porque a gente só sabe que quando eles tinham 16 anos, 12 anos atrás, eles acabaram se separando, o Benedito foi embora, aparentemente por culpa dos pais dele. Pra onde ele foi, por quê, o que aconteceu, não sei ainda. E os pais dele são super ricos, super, como eu falei, ausentes, digamos. Não ausentes necessariamente, mas, tipo, não dão amor e tudo mais. E rígidos. Então, eles exigem muito dele e controlam muito ele, o que ele pode comer. Tipo assim, ele adolescente já tinha personal pra fazer exercício com ele, pra ele poder ficar com o físico, né, atlético e tudo mais. Enfim, então, tudo isso. E tá mostrando também, agora no passado, né, mostrou eles percebendo que gostam, ele percebendo que gosta do Henrique, o primeiro beijo deles, que foi muito fofo. Ai meu Deus, juro. Ai, Vinícius, maravilhoso. E eu estou muito curiosa, quero ver aonde a gente vai parar. E é ruim, tipo assim, eu não gosto de traição em livro, mas se for o casal que eu gosto, pode torcer ou é errado. Gente, peraí, eu vou fazer uma reclamação aqui. O Benedito, pra mim, assim, eu tô muito brava com o Benedito. Sinceramente, porque desde o começo do livro, ele tá tendo uns comportamentos que você fica meio assim, qual é a sua, meu querido? Porque assim, ele chamou o Henrique pro casamento. O Henrique perguntou por que ele. Porque eu quis te chamar, ué, porque nós somos amigos. Ah, Mona, menos, tá? E aí ele dá carona pra ele, praticamente sequestra ele pra dar essa carona. Aí agora eles estão
O Benedito claramente não queria voltar pra cidade, ele estava desconfortável. É o dia da despedida de solteiro dele. Tipo, um rolê assim, amigos e tal, churrasco, sei lá, enfim, uma festinha. Fugiu dessa despedida de solteiro. Ele ainda não se abriu, não falou nada sobre, tipo, ai, não quero casar, ou qualquer coisa do gênero. A gente nem sabe se é o caso dele não querer casar, por exemplo. Ele fica soltando uns negocinhos assim, tipo, que pra mim, desculpa, você claramente está. Se você não quer terminar o seu relacionamento, se você não quer ficar com o seu ex de novo, você está só sendo um grande babacão. E é a minha opinião no momento, porque até então, né, é o que temos. Tipo, ele fica falando umas coisas meio que do passado, tipo assim, ele acabou de soltar um. Fico tão feliz que você ainda consegue dormir encostado em mim. Mona, cala a boca! Não seja essa pessoa inconveniente. Deixa as pessoas viverem a vida delas. Eu acho que ele vai querer terminar o casamento, porque não é possível. Gente, eu quero o Benedito na cadeia! Na cadeia! Preso, xadrez nele. Tem uma coisa que me incomoda profundamente, e eu falei quando eu tava lendo 7 Dias em Junho, e está me incomodando agora, que é a coisa de passaram-se muitos anos e você não falou sobre o assunto, você não mandou uma mensagem, você não nada pra pessoa. E, tipo, sabe, gente, não precisa resolver tudo pessoalmente, ou não precisa ficar empurrando as coisas com a barriga. Vamos tentar resolver, vamos, tipo, dialogar, vamos atrás das pessoas pra resolver as coisas, antes que fique, tipo, tudo, sabe, um bolo. Um negócio, uma bagunça. E aí me incomoda isso de, tipo assim, 12 anos depois, então eu tenho tanto a te dizer, meu anjo, 12 anos, sabe? Eu entendo, tipo assim, tudo rolou quando eles tinham 16 anos. Eles eram adolescentes, eles dependiam dos pais, né? São várias coisas, não tem como falar, nossa, não, porque não sei o quê. Mas, sabe, 28 anos, gente, rede social, a vida é outra, emprego. Eu nem sei se o Benedito tem emprego. Mas, assim, o que de fato aconteceu pra eles terem se separado forte. Essa semana estamos lendo apenas livros com várias críticas sociais muito, muito profundas. E não é meme, tá? Gente, eu amo que eu e o Henrique somos a mesma pessoa, porque eu também sou completamente louca da cabeça. Tipo, nossa, a gente tem muita coisa em comum: ansiedade, depressão, astigmatismo. Ai, meu Deus, eu tô virando uma tia pra rir dessas coisas, juro. Mas sério, eu tô me identificando com o Henrique, assim, nas coisas mais preocupantes. Eu me odeio. Porque o livro, ele tem 40 capítulos, só que aí eu tava no 28. Aí eu falei, eu vou ler até o 30 e aí eu vou dormir. Porque, quer dizer, vou jantar e vou dormir. Porque hoje é feriado, mas amanhã eu trabalho. Aí beleza, né? Cheguei no capítulo 30 e o capítulo 30 termina de uma forma que você fica tipo, não, eu preciso continuar, né? Eu vou ler mais um. Aí você lê mais um, só que o um que você lê, é o 31, obviamente, é no passado. E aí ele fica, tipo, preciso continuar lendo. E aí agora, juro, eu me odeio, velho. Eu me odeio. São 10 horas da noite, eu ainda preciso jantar. Eu preciso dormir, gente. Amanhã eu acordo cedo, amanhã eu trabalho. Que ódio. Quê? Quê? O que tá acontecendo? Mano, não é possível. Eu acabei de ler o capítulo 33 e eu quero Vinícius Grossos na cadeia. Entendeu? É isso que eu quero. Eu quero. Mano, juro por Deus. Eu tô em choque. Intervenção a Vinícius Grossos. Hoje às 16h99. Juro. Mano. Eu
Mano, eu tô muito em choque. Gente, não é possível que ele fez isso. Mano, esse homem é um psicopata. Gente, sério. Eu não sei o que dizer. Eu sinto falta de quem eu era meia hora atrás. A sensação é que se um dia eu soube o que é ser feliz, já não me lembro mais. Gente, sério. Eu não tenho palavras. Eu tô em choque, eu tô com um completo choque. Eu preciso urgentemente de terapia. Eu preciso de interdição, eu preciso, sei lá, me trancar num quarto escuro e ficar lá deitada em posição fetal por 15 dias úteis. Gente, é sério, eu assim, simplesmente só leiam, sabe? Só leiam. O livro é muito curtinho e eu fiquei pensando, gente, não é possível, sabe? Tipo, é um livro muito curto. Como que, tipo, o que vai acontecer e tal? Bicho, não é possível, velho. E assim, eu me identifiquei muito com o Henrique no livro inteiro, né? E aí no final, rola uma coisa, e aí ele precisa, tipo, basicamente rola uma decisão que ele precisa tomar com relação à vida dele. Eu teria tomado as decisões mais destrutivas possíveis. Depois tem um epílogo e ele foi para um caminho totalmente diferente do que eu tomaria. Mas, gente, eu não tava esperando de verdade. Tipo, não sei, eu tava achando que. Ai, eu não sei. A minha vontade é só ficar encarando assim o vazio, a parede, o nada. Eu só consigo sentir dor e sofrimento e tristeza e tudo isso junto ao mesmo tempo. Eu não tava esperando um baque tão forte, eu não estava esperando me sentir desta forma. Quem diria, né? Vinícius Grosso, senhoras e senhores. De novo. Gente, sério, eu preciso voltar a trabalhar. Eu parei pra ler na hora do almoço. E aí aconteceu tudo isso na minha vida. E como é que volta pra trabalhar desse jeito? Eu não sei nem mais meu nome. Eu não sei nem onde eu tô. Eu tô desnorteada. Parece que, tipo, me chacoalharam. Gente, que loucura. Como que explica uma sensação dessa pra alguém que não gosta de ler? Tipo, como que alguém que não gosta de ler vê isso e, sabe? Ai, se você gosta de sofrer, se você se odeia. Mentira. Se você gosta de sofrer, se você gosta de histórias lindíssimas e de se emocionar e de coisas e de reencontros e de relações humanas e conturbadas e críticas sociais foda. Gente, sério. Eu não sei o que dizer. Eu queria muito um filme. Queria muito um filme. Eu fiquei visualizando na minha cabeça como se fosse um filme. É muito bem escrito, é muito visual. Eu tô simplesmente em choque, eu não tô conseguindo elaborar muito bem. Mas esse livro é simplesmente incrível, incrível. E. Ai, leiam, por favor. Ainda bem que ontem eu parei de ler na hora que eu parei de ler. Porque literalmente é tipo um capítulo. O capítulo seguinte, as coisas viram 360. Assim, eu nunca mais serei a mesma. Que sensação, que saudade que eu tava de me sentir assim lendo um livro, sabe? Me sentir assim, perdida. Me sentir abalada, sentir que a minha vida foi revirada, sabe? Ai, que loucura. E, gente, assim, os personagens desse livro, eles são irritantemente reais. O Henrique fez eu me identificar muito, né, como eu falei, e o Benedito me irritou muito, mas ambos, por eles serem muito reais. E, ao mesmo tempo, tudo isso corrobora para a mensagem que o Vinícius quer passar aqui. Tipo, gente, é tudo muito bem pensado, desde a relação deles dois e de como todas as coisas, né, acabam acontecendo. A relação do Benedito com os pais dele, a relação do Henrique com a vida dele, com suas, né,
sonhos, seus planos, a sua perspectiva de vida e tudo mais. Eu confesso que, em certo ponto, eu tava lendo e eu tava tipo, pô, mas será que vai ser só isso? Nossa, eu acho que eu esperava mais e tal. E aí, bum, levei um no meio da cara pra eu aprender a não subestimar o Vinícius. E, tipo, eu tava indo determinado ponto do livro achando, tipo, meio repetitivo, principalmente as partes do Benedito, que são no passado. E eu tava, tipo, meu, por que isso e tal? E a repetição, tipo, meio que, beleza, já entendi o que você tá querendo dizer, mas eu não tinha entendido o que ele queria dizer. Ai, eu sou muito otária! Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nas minhas 2 leituras dessa semana, Torturado e Reencontros. Ambas leituras muito boas, diferentes, que conversaram comigo de maneiras diferentes, mas que eu gostei muito de ter feito e de compartilhar aqui com vocês. Espero também que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo para eu saber, se inscreve no canal. Se você quiser comprar algum desses livros, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E a gente se vê então no próximo vídeo. Espero estar um pouco mais estável. Um grandíssimo beijo e tchau, tchau!